Bom dia, boa tarde ou boa noite. Dependendo do horário que você está me assistindo ou me ouvindo, seja muito bem-vindo ao Papo de Motorista. Meu nome é Patrick Sani, sou motorista de aplicativo e táxi, então, contando tudo, tem 17 anos de mercado. 17 anos que eu estou nesse mundão. Eu vivo o aplicativo, já fiz de tudo e um pouco, certo? Mas sem delongas, vamos ter vários tempos e espero que esteja muito tempo para a gente poder bater aquele papo legal, falar sobre coisas boas, falar sobre a realidade, sem blá blá blá, sem conversa fiada, sabe? Papo reto, papo de motorista para motorista. É isso que eu tenho praticamente todo dia, porque eu vivo esse momento, eu vivo isso, certo? Então vamos lá, sem muito delonga, eu quero começar esse vídeo falando para vocês sobre como foi a chegada do Uber em Goiânia. Porque muita gente hoje entra no Uber e não sabe a história, a realidade do que aconteceu. Como foi as coisas, se foi um trem bacana, se foi um trem dentro da lei, como a gente está tendo muita confusão hoje sobre leis. Então eu quero bater esse papo bacana com vocês hoje, certo? Fiz um resuminho rápido, que já tem um pouquinho de tempo. A Uber especificamente está há 10 anos no mercado. Ela entrou dia 26 de janeiro de 2016 na minha cidade, Goiânia. Quero também que vocês possam... Deixe um comentário, como é que foi na sua cidade? Foi bacana? Foi tranquilo? Todo mundo aceitou bem? Eu acho que não, porque na minha cidade não teve uma aceitação, especialmente dos motoristas que eram proprietários dos táxis. Esses proprietários dos táxis, eles não aceitaram muito bem a entrada da Uber, porque eles perderam uma grande massa de motoristas, que são, no caso seria o motorista que chama motorista auxiliar, que é aquele motorista que dirigia o carro, ou alugava, ou arrendava o veículo para trabalho próprio, mas pagando a renda ao patrão, certo? Então a aceitação não foi muito legal. Na minha cidade não foi, mas na sua, se foi bom, se foi ruim, comenta aí pra nós. E antemão, galera, eu peço muito que vocês deixem o like, se inscrevam no canal, porque vai ter muita coisa boa. Eu tenho muita história para contar, eu tenho muita coisa para falar para vocês. Vai ter entrevista com alguns motoristas, porque eu quero saber o que a pessoa tá passando na rua. Não quero só saber, te contar para vocês histórias e valores, fazer matemáticas absurdas sobre o mercado que não existe. Certo? Mas vamos lá. Então, especificamente, a Uber chegou aqui em Goiânia em 2016, 26 de janeiro de 2016. Foi feito um evento na minha cidade, né, aqui em Goiânia, Goiás, para poder chamar motoristas. A Uber foi muito agressiva. A Uber ela chegou propondo lucros absurdos, propondo, se você trazer um amigo, se você trazer um parente e indicar ele, eles pagavam, se eu não estiver enganado, hoje uns R$2.000 para fazer 40 corridas. Então sim, era muito agressivo na questão financeira, mas também era agressivo na questão do cliente também, porque o cliente não tinha, aquele cliente que não tinha acesso ao táxi, hoje ele teria acesso ao motorista de aplicativo, a Uber, especificamente a Uber. Por que ele teria acesso a eles? Porque as corridas eram muito acessíveis para eles, mas estavam pagando muito bem para o motorista. Então foi assim que a Uber veio e abraçou esse tanto de motorista que tem hoje, certo? Mas não deixando para trás uma coisa que muitas pessoas hoje misturam, né? Vou deixar até que uma polêmica aqui, que é a opinião própria minha, mas é porque que é a opinião minha própria. Muitas pessoas que estavam lá atrás, que eram motorista de aplicativo, que eu acho que nós tivemos uma parcela de culpa nisso, a partir do momento que a gente começou a ganhar muito dinheiro, certo? Fazia muito bem, era coisa rápida, você fazia 400, 500 reais num dia, e a gente automaticamente virou garoto propaganda da Uber, contando para os amigos e colegas como era rendável ganhar esse dinheiro. E isso a Uber se beneficiou, certo? Trouxe muitas pessoas para o lado, aí que vem a parcela de culpa. Porque a Uber sempre falou que isso aqui seria o segundo plano. Não era para você virar profissional do volante com a Uber. Você seria especificamente um extra. Você teria uma profissão que trabalhasse de segunda a sexta, sábado e domingo você estaria lá. Pô, mas perdi meu emprego, vou ganhar meu seguro-desemprego, vou ficar 4 meses folgado. Porra, pega seu carro, vai fazer um Uber. Essa era a proposta da Uber. Nunca foi a proposta da Uber que isso aqui virasse profissão, certo?
Isso por isso que eu falo que isso é polêmica, porque muitos amigos falam, pô, padre, pô, você tá de sacanagem, cara. Pô, eu vivo disso aqui. Eu entendo que você vive disso, mas você tem que entender que a proposta dela não foi para você viver do Uber. Era para você fazer um extra, o Uber era para ser um extra. Então, os motoristas encheram o mercado, certo? De carro, e hoje nós passa para uma questão que a Uber não quer aumentar as tarifas, a Uber não quer sair perdendo, porque ela já acostumou com esse lucro absurdo que elas têm. A 99, Uber, que seja qualquer coisa, iFood, 99 entrega, seja Mercado Livre, seja Log, seja, se eu não me engano, tem uma outra também. São vários aplicativos que eu também trabalhei para mim estar falando para vocês sobre eles. Então eu passei na pele o que seria, então não vou falar para vocês uma coisa que eu não vivi, certo? Mas assim, o resumo é esse, galera, o resumo básico seria esse, a chegada da Uber, a agressividade que ela teve, né, cara, foi muito assim, pegou muita gente rápido demais em um ano. E um ano foi o quê? Eles captou milhões de motoristas, porque o próprio motorista chamava motorista, certo? Então, galera, teve aquelas brigas, teve perseguições, teve quebra-pau na minha cidade aqui, era dentro da rodoviária, dentro do aeroporto, porta de boate, cara, onde é que tava o Uber e o taxista no mesmo lugar, era confusão. Era muita confusão, muita briga, porque os donos de táxi ficaram na existência. Não foi o motorista auxiliar. Porque o motorista auxiliar, na hora que viu a proposta da Uber, a minha cidade, aqui em Goiânia, teve assim, um evento. Nesse evento você adquiriu uma bolsa, que onde lá no início, lá, a galera que não conhece vai saber agora. A galera das antigas vai lembrar. Você ganhava uma bolsa que você cabia nessa bolsa térmica 12 copinhos de água ou 6 garrafinhas de 500 ml. Isso você oferecia ao cliente. O cliente ganhava essa água grátis. A gente comprava essa água. Mas a mochila a gente adquiriu por um preço bacana. E tinha balinha, chiclete, bombom que era oferecido ao cliente. Era grátis. Certo? Depois passa o tempo, o motorista com esse preço de combustível absurdo não consegue mais fazer essas regalias e acabou tendo que fazer o quê? Vender a mercadoria para o cliente. Mas isso é outra história que é lá na frente. Primeiro vamos começar do início, para quem não sabe como a Uber chegou. Muita gente é motorista de aplicativo, tem muita garotada nova que não viveu isso na pele, não viveu lá atrás, certo? E eu tive essa transição, saí do táxi, vivi no táxi super bem também. A Uber, eu não vou mentir, foram os 2 primeiros anos, foi maravilhoso. E depois, infelizmente, a Uber, depois que fez a captação dos seus motoristas, o que ela simplesmente fez? Ela deixou para lá. Os incentivos caiu muito. Não só a Uber, estou falando da Uber porque muita gente conhece mais a Uber, mas tem a 99, tem Driver, certo? Tem vários aplicativos que rodaram na época, uns já sumiram, uns foi só pirâmide. Galera, teve muita coisa aí no mercado, mano. Teve muita coisa aí no mercado aí, tem muita coisa boa para contar. Então, sim, esse foi o mundo do aplicativo. Quem veio do táxi deslumbrou, e quem deslumbrou passou para outros e outros deslumbraram. Então todo mundo ficou aquele alvoroço. Cara, eu vou ganhar muito dinheiro. Eu vou comprar um carro financiado em 60 vezes e vou botar na Uber. E o cara fez isso, pagando absurdos de prestações. Depois veio, o mercado ele ficou tão inchado, que tá pior hoje, mas na minha época, com 2 anos só, o mercado ficou tão inchado, que muita gente começou a largar de mão do Uber, certo? Começou a desistir. E não é da agora, é de lá de trás, a galera que veio, e tem muito amigo meu particular, que já está no táxi de volta, porque a Uber ela encheu de uma forma que você não ganha dinheiro. Você tem que rodar muito, viver em cima da matemática. Você tem que viver em cima da matemática. Você tem que ficar 24 horas fazendo cálculo. 24 horas fazendo cálculo. É cálculo para pegar o passageiro, é cálculo para deixar, é cálculo do combustível, tudo é matemática. Aí que é onde é que vem aquelas empresas que tenha capital
tem dinheiro e investe em tecnologia, que teve vários aplicativos que faz esse cálculo para você, que a gente fazia o cálculo antes de cabeça. E aí foi onde começou a melhorar mais, as pessoas começaram a usar essa ferramenta para ganhar dinheiro. Mas hoje está bem complicado, mesmo com ferramenta, sem ferramenta, meus amigos. Está muito difícil você ganhar dinheiro. Você precisa trabalhar várias horas. Muitas pessoas hoje optaram pelo carro alugado, e eu vou te falar para vocês futuramente sobre o aluguel dos veículos. Vou falar sobre o carro elétrico. Então vai ter muita coisa boa, vai ser muita coisa boa. Tem muita informação que eu vou passar para vocês. Uma das informações que eu vou passar para vocês nesse mercado é sobre a questão, meus amigos, o que eu fiz para viver 17 anos desse mundo. É isso que eu quero passar para vocês. É isso que eu quero abrir os olhos de vocês sobre o que é motorista de aplicativo, o que é o motoqueiro que está na rua fazendo iFood, moto entrega, o cara está fazendo 99 passageiro, Uber passageiro, a galera que está fazendo Mercado Livre, está fazendo entrega de mercadoria. Cara, todo esse mundo eu vivi um pouco de cada coisa. Vou te passar o bizu do que realmente você vai ganhar dinheiro hoje, o que está rolando no mercado, que pode fazer a mudança total na sua vida, certo? Isso é o papo de motorista, galera. É um papo descontraído, vai ter história demais, vai ter trem bacana pra caramba, porque foi muitos anos, galera. Eu quero tentar abrir os olhos para os golpes que tá rolando no mercado. Tem muito golpe, infelizmente. Por que a Uber também não poderia fazer algumas coisas para acabar com esses golpes? A Uber 99, elas brigam tanto para melhorar os aplicativos que muitas vezes o principal eles não fazem, certo? Mas espero que um dia faça, porque eu acredito, já ouvi alguns boatos que pode acontecer deles estar fazendo essa mudança. Porque assim, é coisa simples, que vai evitar, uma coisa simples evita 20 golpes, certo? E tem no nosso mercado, infelizmente tem no nosso mercado, não só no mercado do Uber, mas no Brasil inteiro, o povo, muita gente vive de golpe. É igual para tudo, né? É igual para tudo. Mas particularmente, galera, vamos voltar lá atrás novamente, que eu quero falar mais coisas boas aqui para vocês. Né, sobre o convite agressivo da Uber, sobre o passageiro, cara. O passageiro ganhava bônus até para falar que o carro tava sujo. O cara ganhava ali 10 de desconto, ganhava uma viagem grátis. Cara, por quê? Mas tudo isso, mano, hoje eu paro para pensar, né? Hoje eu paro pra pensar que é o seguinte: antes a gente falava assim, pô, velho, tá sacaneando, cara. Pô, o cara vai lá e mete estrela lá e mete reclamação, fala que o carro tá sujo e o cara ganha um cupom de 10 conto, ganha a corrida grátis. Galera, mas tudo isso foi captação de motoristas e passageiro. Você entendeu? Tudo que eles fizeram de premiação, tanto premiação para motoristas e para passageiros, foi fazer captação do mercado. E essa empresa, podemos falar que foi uma empresa supermente inteligente. O marketing dela foi agressivo e revolucionou o mercado. Fora a plataforma, que é maravilhosa, né? E eu espero que eu possa passar para vocês muita experiência, para vocês não cometerem também os mesmos erros que eu cometi, porque querendo que na nossa vida a gente comete erros, escolhas ruins, e eu quero passar isso para vocês, certo? Para vocês não terem essas escolhas ruins. Mas voltando, né, fora os ganhos acima do mercado aqui, então, cara, muita coisa bacana. Eu fiz um resumo breve aqui do tempo aqui, tá? Então, sim, até então, quando ela chegou, não existia nenhuma lei, não existia lei de nada. Não tinha uma lei contra e nem uma lei a favor. Então, por isso que a Uber entrou no mercado, certo? Entrou no mercado, quando abriram o olho, estava funcionando. Porque não tinha regulamentação, não tinha nada. Hoje, teve uma regulamentação lá atrás, aqui na minha cidade, tem algumas normas e tal. Eu acho que cada cidade tem uma norma diferente, mas na minha cidade tem algumas normas específicas. E eu acredito agora que essa norma que eles estão tentando implantar, que seja uma norma para o Brasil inteiro, eles estão tentando fazer você virar um funcionário da Uber, certo? Você vai
pagar impostos, você vai trabalhar horas exclusivas para que hoje que já tem algumas restrições, mas vão ter mais. Mas no final, eu acredito o seguinte, cara, a Uber não vai permitir que isso aconteça. Muitos motoristas também não querem que aconteça. Algumas coisas são boas para vocês, certo? Tem coisa boa, não é tudo que é ruim que vai estar na regulamentação. Mas eu vou falar a verdade, velho. A questão é o seguinte, do que eu vivi desses anos, tanto no táxi, quando falava lá atrás do táxi, que o táxi vai ter novas placas, e quando chegava aquelas novas placas, sempre estava na mão de alguém diferente, que estava junto, né, como se diz, estava na panela, você não pegava, um motorista não ganhava uma placa, meus amigos, se o cara fosse um motorista que não conhecesse alguém, a verdade é essa. Então, sim, muita gente ganhou placa na minha época, que não tinha que ter ganhado, porque nem trabalhava no táxi. Mas é isso, a gente vive no Brasil essa parada do tal do QI, né? É o que indica. E é lamentável, mas vivemos isso. E se um dia mudar, bom também. Mas se não mudar, vamos viver com isso, certo? Mas é isso, cara, a Uber não quer isso. Porque você vincular a Uber, a proposta da Uber nunca foi essa. Entendeu? Isso que eu falo para todo mundo. A proposta da Uber nunca foi essa, certo? E a Uber fez depois, né, aqui em Goiânia, teve algumas regulamentaçãozinhas, cadastro obrigatório do motorista na prefeitura, documento do veículo, idade máxima do carro, pagamento de taxas municipais, fiscalização do serviço. Mas isso numa lei que não tem na prática, certo? Mas está lá. Isso é regulamentação em Goiânia, galera. Quem não sabe, mas tem. Certo? Aí muitas pessoas falam, mas não existe essa regulamentação. Está lá a regulamentação, galera. Só que na prática não funciona, certo? E agora eles querem fazer uma lei federal. Então vamos ver para onde vai com essa lei federal. Tudo bem? Mas é isso, galera. Eu estou muito satisfeito de poder passar minhas experiências para vocês. Muito satisfeito mesmo. Demorei um pouco a chegar a esse momento, porque não é fácil. A internet, muitas pessoas veem a internet mas eu estou muito satisfeito de passar, para quem for assistir, passar minhas experiências para vocês, certo? Eu vou falar muita coisa boa, vai ter muita história, eu quero convidar amigos, vou também fazer vídeos on-board, né, galera, dentro do veículo, porque sim, eu quero ver o trem na prática. Vamos parar dessas matemáticas doidas, galera. Vamos parar dessas matemáticas doidas que não existe. Não existe coisa fácil na vida. Então vamos parar desses cálculos, de assistir pessoas fazendo cálculos doidos e você fala assim, porra, eu vou para isso, mano. Eu quero fazer isso, mano. Não tem, cara. Não tem. Certo? O que existe é preto no branco. É o que eu quero passar para vocês. Eu quero passar para vocês como eu sobrevivi na Uber durante esses anos que a Uber, minha história com a Uber é de 10 anos, como eu vivi na Uber, fiquei bem de situação, ganhei dinheiro, tive amigos que ganham muito dinheiro, cara, não conheço, sabe, não conheço. Conheço a galera que ganhou dinheiro, que fez igual eu, fez Uber, empreendeu e viveu do Uber, do empreendimento. Sempre foi essa a proposta da Uber, novamente repetindo para vocês. Então é isso, cara. Então sim, basicamente, rapidamente passando, falando sobre isso. Só que o que eu quero passar para vocês nesse momento, fundamentalmente, é aquele papo do que vai falar o papo de motorista, certo? Hoje, particularmente, eu quero falar para vocês sobre a minha vida, meu início, como eu cheguei nessa carreira, certo? Voltando à linha de raciocínio sobre a questão como é a base de tudo, como foi feita a base de tudo, como eu cheguei nesse momento até hoje. Então eu quero falar um pouco para vocês sobre isso, certo? Eu comecei lá eu tinha 23 anos, cara, são 17 anos atrás, hein? Minha matemática aqui, a cabeça tá um pouco longe, mas eu tinha 23 anos. E como comecei? Comecei com uma brincadeira, que eu cheguei para um amigo e falei assim, cara, essa profissão sua, mano, vocês é muito preguiçoso, cara. Pô, ficar o dia inteiro dirigindo um carro,
carregando pessoas. É bom demais, mano. Você tá doido. No final do dia ainda tá com a bala no bolso. Aí ele falou assim pra mim, por que você então não faz isso pra você ver que não é tão fácil? Eu falei, não, mano, esse negócio dá pra fazer. Fui lá e fiz um curso, como eu vou explicar pra vocês, lá na época do táxi. Até hoje o táxi tem isso. Você tem que fazer um curso. Esse curso ele é administrado pelo SETSENAT na minha cidade. Você vai fazer esse curso, vai passar por esse curso, vai até a prefeitura e vai tirar uma carteirinha de motorista. Aí você é motorista profissional do táxi, certo? Tendo essa carteira, você vai caçar uma rádio táxi. Se você não é proprietário do seu táxi, você vai procurar a rádio táxi, onde você vai se afiliar a ela e achar um carro para alugar ou arrendar, né? Então foi o que eu fiz. Peguei o carro, primeiro dia que eu trabalhei no carro dele, caramba, dinheiro demais, aquela correria, e pega passageiro, deixa passageiro, o táxi era no rádio, você fala no rádio, e assim, como você chega de novato, você não sabe falar no rádio, então você pega um lebretinho, coloca ali no volante, e vai falando no pau, e vai anotando aqui no caderninho, onde é que você vai pegar o passageiro, acabou de anotar, abre o mapa, eu vou pegar o passageiro aqui, vamos dar um exemplo, carro tal, atende o Guanabara, rua tal, você já anota aqui a rua e olhava no mapa, olhava aqui e ia pro Guanabara. Essa era a realidade, meu amigo, era loucura, loucura. Era um mundo diferente para mim, que era o mundo do táxi, de carregar pessoas. E no primeiro dia eu cheguei em casa, no outro dia foi o dia inteiro de cama. Falei, meu Deus do céu, falei que aquele trem era coisa de preguiçoso, é uma loucura isso aqui, mano. Cheguei em casa cansadaço, galera, muito cansado, muito cansado. E eu vi que realmente, gente, não é fácil, não era fácil rodar, mas eu já tinha sido picado pela mosquinha do transporte de pessoas. Eu fui picado pela mosquinha do táxi. E foi dali que foi feita uma paixão enorme, que era, primeiro, dirigir e, segundo, transportar pessoas. Porque, querendo ou querendo, nessa profissão, meus amigos, você conhece muita gente. Se você for um cara que roda certinho, você vai conhecer muita gente do bem. Agora, infelizmente, tem sempre aqueles que trabalham de formas diferentes. E essas pessoas também vai trazer pessoas diferentes. Então é isso. Então sim, eu rodei muitos anos no táxi. Eu fiz o táxi tinha um degrau. Você entrava na rádio táxi menor, aprendia a produção, subia para uma rádio táxi intermediária para você chegar vamos colocar, para você chegar lá no top das rádio táxi. E foi o que eu fiz. Rodei na rádio táxi menor, passei para uma rádio táxi intermediária e cheguei na rádio táxi maior da minha cidade. E lá onde é que eu vi que o trem era mais louco ainda, gente, porque era chamada que não parava mais. Então sim, o táxi podia atender tanto nessas corridas de chamada como corrida de rua, que era dos pontos específicos que a rádio táxi era dona, ou então você podia também pegar no rodoviário ou no aeroporto quando não tivesse táxi deles lá, porque a rodoviária e o aeroporto tinham os táxis próprios, que os motoristas atendiam só aeroporto, só rodoviário. Quando não tivesse ninguém lá, você passava e pegava algum ali, certo? Que muita gente chamava de laçador. É o cara que laçava o passageiro lá nessas que não é do lugar dele. Então, galera, era isso. O mundo era isso. Essa era a época que eu vivia, que era tudo no rádio e tudo na palavra. Você escrevia e ia e seja o que Deus quiser. Então, para mim, foi muito fácil quando começou a chegar os aplicativos. Quando chegou o primeiro aplicativo, que muita gente não sabe, e eu quero falar para vocês, não sei se na cidade você chegou, se chegou, comenta aí no vídeo, chegou para nós o PDA, era um aparelho que tocava a corrida, então você já não tinha que anotar mais a corrida. E logo chegou o GPS, então você instalava o GPS lá, no carro bonitinho, e pá, ligava ali, chegava a mensagem, você digitava o GPS, já ia. Muitas vezes não chegava no local, ou então você tinha que ter o jogo de cintura, porque o nosso GPS, eu vou falar, né, vinha do Paraguai, então muitas vezes não estava 100% atualizado. E minha cidade de Goiânia mudava muito, até hoje muda as ruas. Você vai para uma rua, de repente ela é mão dupla, de repente ela é mão única. Ou então você pode virar à direita, amanhã você não pode virar mais à direita. Infelizmente aqui tem muito disso. Então, galera, aí o GPS ficava me perdido. Então tinha o jogo de cintura do cara que estava na rua e já estava ali treinado. Mas esse tinha um aparelho. Se eu não me engano, tinha um aplicativo que era o Easy Taxi. Esse Easy Taxi era o que fazia essas corridas chegar até nós, pelo PDA. Então,
Galera, então sim, já tinha essa parada, nós já tínhamos um certo treinamento com isso, né? E o táxi, galera, eu quero contar muita história boa, tem muita história boa. Tem muita história também complicada, muita dificuldade, mas tem muita história boa. Então, galera, eu quero, em outra oportunidade, eu vou estar contando essas histórias. Hoje é a base. Hoje eu estou falando para vocês sobre como começou tudo. Como eu cheguei até aqui nesse momento agora, que eu quero falar para vocês as minhas experiências e passar o máximo que eu posso das minhas experiências para vocês não cometer os mesmos erros. Porque eu quero que vocês escutem isso. E como eu falei atrás sobre o negócio do 99 Amigo Anjo, para vocês não ficar se iludindo com coisas que te contam na internet, que são histórias fictícias, histórias que eles vendem para você essa história para poder ter like, para poder ter benefício próprio, certo? Vamos lá então, continuando a história. A história é o seguinte, irmãos, então teve esse PDAs, tudo bem. Só que aí eu vi uma história sobre um tal de Uber. O que seria o Uber, mano? Caralho, velho, o Uber, o que é o Uber? Aí nós fomos olhar, cara, o que era o Uber. Então nós já tava com um acesso mais fácil na internet, que não era tão fácil na minha época de garoto, mas já tinha melhorado aquele acesso, os celulares já era melhor. Então a gente pôde saber o que era o Uber. Gente, o Uber era uma revolução da nossa profissão. E eu fui até Brasília para me entender de perto o que era o Uber. Quando eu cheguei em Brasília e vi que as corridas chegavam no celular, tocava no celular, o cara aceitava, aí o celular dele já rastreava o celular do cliente, vocês já formavam a rota e era só clicar e chegar no cliente. Ele estava lá especificamente onde é que o aplicativo mandou. Você não precisava ficar caçando um quadra, lote, número, cor de camisa. Não, estava aqui, ó. Estava aqui. Era só você chegar e falar, amigão, como é que é o seu nome? Fulano. Então é você mesmo, a corrida tal, entra aí, pá. Ele conferia a placa e tudo. E entrava. Certo? E eles entravam no carro e tchau. E na hora que você dava mais um clique, saiu no endereço que o cara queria ir. E eu falei, pronto, é isso mesmo, mano. Quando a Uber veio para Goiânia e fez inaugurou, eu estive nos primeiros momentos lá e entrei e participei. Certo? Então, cara, a base de tudo foi isso. Mas o que acontece? A Uber, com 2 anos de mercado, depois que ela captou e inflou o mercado, ela inflou o mercado de motoristas e passageiros, a Uber começou a tirar os lucros. Começou a formar categorias para você ganhar menos. Essa categoria tudo foi para ganhar menos. Uber X, aí depois vem o Comfort, aí não sei o que, te forçando a comprar carros melhores, igual forçou lá atrás. A Uber lá atrás, ela fez uma propaganda aqui na minha cidade, que você teria que ter os melhores carros, certo? Você teria que ter carros de luxo para poder atender os passageiros, que as corridas eram bem pagas. Foi uma lavagem cerebral na cabeça de quem estava chegando, que a gente ficou assim, cara, é isso que a gente quer, sabe? Porque eles impactou o mercado, eles transbordou o mercado de dinheiro, eles botou muito dinheiro em cima disso, eles foram muito agressivos, certo? Então é isso, galera. O que acontece no mercado do inicial, tudo foi isso. É isso que brilhou nossos olhos. E foi onde é que eu fui para esse mercado. Cheguei lá, trabalhei 2 anos, o trem começou a cair. E eu falei, opa, pera aí, mano, eu não tenho que viver só disso aqui. E lembrava lá atrás falando que não vive só de Uber, Uber não é profissão. Falei, pô, pera aí, então o que eu vou fazer? Comecei a comprar carros e alugar carros. Foi quando surgiu essa modalidade. A galera começou a alugar carro para motoristas de aplicativos que queriam rodar. Certo? Aqueles que fizeram o cadastro não tinham nem carro. O cara não tinha nem carro para rodar. O cara fez um cadastro que ele queria trabalhar. O que ele fez? Vou fazer um cadastro, foi aprovado. E ele precisava de um carro. Então o que ele fazia? Começou a correr atrás para alugar carro. Aí foi onde é que surgiu essa categoria de aluguel para motorista de aplicativo. Lógico, uma empresa muito grande aproveitou esse gancho e falou assim, por que não? E eu não vou falar o nome da empresa, mas aqui na minha cidade ela comprou 200 Sandero e 200 Logan e botou para alugar. E a galera caiu matando. E alugavam tudo. Alugavam tudo. Tudo que punha alugava. Até hoje aluga muito, né?
Mas tudo que colocava, alugava. E eu alugava meus carros. Meus carros já eram segurados, porque eu já sabia que o cara que alugava carro comigo é porque sofreu um acidente, ou porque o motor fundiu, ou porque teve algum perreo com um carro próprio, ou muitas vezes nem tinha carro e queria alugar o carro comigo. Então o que eu fiz? Fiz seguro nos meus carros. Só que mesmo segurado, quando você levava o carro para arrumar que sofreu um acidente e a seguradora descobrir que seu carro era um carro que rodava muito, que era um carro de motorista de aplicativo, eles não queriam pagar o valor total, porque elas também estavam despreparadas no mercado. Eles estavam despreparados. Na verdade, ninguém estava preparado para a modalidade Uber. E as seguradoras também não. Então elas não tinham aquela categoria específica de seguro para motorista de aplicativo. Então elas ficavam dificultando o pagamento. Pagava, mas tinha uma dificuldade. E você não ganhava só o pagamento. Porque assim, quando você usa a categoria aluguel, você trabalha com o seu veículo, você não tem só que receber da seguradora o conserto do carro, porque tem também o que chama lucro cessante. É aquele lucro que você deixa de ganhar, porque você vai estar na rua trabalhando. Aí você deixa de ganhar esse dinheiro, 30, 40, 50 dias. E foi uma coisa que me pesou. Eu falei, não, pera aí, mano, esse tanto de dia para entregar meu carro e eu já não tenho lucro cessante, porque a locadora não tinha se estabilizado sobre isso. A locadora não, a seguradora não sabia como é que era essa vida, então eles não iam pagar meu lucro cessante. Eu tinha que entrar na justiça se eu quisesse o lucro cessante. Então o que eu fiz? Eu, mais uma vez, pensando no empreendedorismo, eu comecei a empreender na oficina. A partir de um colega que falou, moço, por que você não põe uma oficina de lanternagem de pintura? Aí foi onde é que brilhou meus olhos, eu fui para esse mercado. E onde eu me apaixonei por esse mercado. Hoje eu sou pintor automotivo, não exerço mais a profissão, mas é uma profissão que eu apaixonei nela, com pintar o carro, arrumar o carro, deixar o carro perfeito, pegar aquele carro que sofreu um acidente e colocar ele apto a rodar. Porque muitas coisas que não tem conserto. São pouquíssimos veículos que você pega e fala, não, esse aqui realmente não tem conserto. Agora, a maioria das vezes tem, meus amigos. Tem conserto. Então, sim, eu queria ver o carro rodando. E me apaixonei. Foi um dia que eu comecei a largar o mundo do aplicativo. Mas largar, assim, entre aspas, porque eu estava vivendo nele. Eu fazia serviço para aplicativo, para os caras dos aplicativos, fazia serviço mais em conta para quem estava na rua e estava vivenciando essa parada. Em vez de quando ia lá e fazia um Uberzinho com um particular, outro fazia minhas corridas. Apesar que a Uber, eu rodei 2 anos na Uber, quando teve todos os perréus que aconteceu na Uber, as transformações, as leis que eles colocaram lá, restrições de veículo, restrição de ano de carro, esse aí tudinho aí, acabou que eu acabei sendo banido por reclamação. Eu não rodo Uber, eu rodo 99. Mas é o rol do aplicativo, né? Tudo é a mesma coisa, diferencia as empresas, a forma de trabalhar em cada empresa. Por isso que eu falei para vocês que eu fui a 99 amigo anjo, porque eu sou um parceiro 99. E isso me trouxe também algumas coisas que eu aprendi nesse mercado, que eu vou passar para vocês futuramente. Que eu aprendi como lidar com a vida do aplicativo, o cara que roda 2, 3, 4, 5 aplicativos. Certo? Eu quero falar para vocês do que eu passei trabalhando nos outros aplicativos. Era um aplicativo que chamava na minha cidade, chamava Log, que é uma logística que prestava serviço para Mercado Livre, Shopee, Shein, que presta serviço para essas empresas que você compra online. Que a gente, por causa da pandemia, tivemos uma enorme explosão de compras online. E hoje virou coisa normal. Hoje todo mundo compra online. Então, essas empresas de logística tinham que contratar pessoas para fazer entrega. E eu trabalhei nessas empresas de logística para me entender como funcionava esse mercado. Hoje já essas empresas eles já têm as suas próprias logísticas. A Mercado Livre tem a própria, a Shopee na minha cidade está terminando a empresa. Então, assim, hoje eles já têm as suas próprias logísticas, mas eles usavam a logística da região, que aqui na minha região era Log, certo? Então, eu trabalhei de tudo um pouco. Nesses 17 anos, eu entreguei mercadoria, entreguei documento. Eu só não fiz, para não falar que eu não fiz, nunca fiz, foi iFood. Porque quando eu fui para fazer iFood, acabou que eu fui picado novamente pelo motorista de aplicativo
e eu vou falar como que eu tive que voltar para esse mundo de novo. Porque quando eu toquei oficina durante 5 anos, foi um empreendimento que eu fiz. Quando eu vi que eu não queria mais mexer com isso, que me trouxe muita, apesar da paixão, me trouxe muita dor de cabeça por causa de colaboradores, e eu acredito que há muita coisa hoje, as pessoas deixam de empreender se ela precisar de necessitar de um colaborador, porque estamos em baixa sobre isso. A gente fala muito que tem pessoas desempregadas, mas existe também essas pessoas que estão desempregadas, elas não querem trabalhar. Então, assim, fica naquela balança, certo? Mas isso aí já é coisa política, então não quero saber sobre o negócio de política. Vamos falar sobre ganhar dinheiro, galera. Então é isso. Então eu passei por esses momentos, certo? Eu passei por esses momentos e tive trabalhando aqui, trabalhando ali, mas eu tive, nos meus empreendedorismo, eu fui picado novamente, eu ia até fazer iFood e acabei sendo picado novamente pelo aplicativo 99, né, o Uber, voltar a fazer Uber, voltar a carregar pessoas por causa exclusivamente de uma coisa, galera, se chamava carro elétrico. Cara, quando eu vi o carro elétrico rodando e que eu podia estar alugando um carro elétrico, eu falei, caramba, mano, eu quero isso. E foi 8 meses rodando no carro elétrico, sabe? Pagando aluguel. Muitas pessoas assustam com o valor do carro elétrico. Mas se você põe na matemática seu carro flex, seu carro elétrico, nunca seu carro flex vai ganhar da matemática do carro elétrico, certo? Ou o cara dando carga em casa, ou o cara dando carga na rua. Não tem matemática que combate, nem o melhor carro. Não é o melhor carro, o carro mais barato, que tem o carro mais econômico no flex, que eu vou falar para vocês que é o Kwid. Não discriminando o carro, eu estou falando do carro mais econômico, que é um carro que tem start-stop, é um carro muito econômico. E nem hoje, eu falo para vocês, hoje eu quase não rodo mais, porque hoje eu vivo novamente, para você ver, minha vida todinha vivendo um ciclo em torno dos motores de aplicativo, sobre Uber, 99, InDrive. Hoje tem aqui na minha cidade, tem a Ziv, que é um aplicativo que roda só carro elétrico. Na minha cidade, agora chegou a 99 elétrico. Então, sim, eu vivo nesse mundo que hoje eu trabalho na locadora que aluga veículos para motorista de aplicativo. Então, sim, essa locadora que eu trabalho, ela também presta serviço, ela também aluga veículos elétricos. Foi um dia que eu comecei lá como locatário e acabei sendo funcionário. Então, sim, esses carros, gente, revolucionou o mercado. E lá nós tem Kwid também. E o Kwid é o carro mais econômico para o motorista de aplicativo hoje. Dos carros flex, Kwid é o mais econômico, não é o mais confortável, mas é o mais econômico. Então, sim, a matemática é lógica, ela é exata, certo? Que você fazer a matemática, ninguém concorda com o carro elétrico, tudo bem? Mas esse vai ser um próximo episódio, esse é um gancho para vocês que futuramente eu quero falar só sobre o carro elétrico, sobre o carro, qual carro você vai alugar, qual carro melhor para você trabalhar, qual carro que você não tem que trabalhar, que não compensa. Qual o carro que você pode estar alugando que vai compensar? Então é isso. Galera, mas voltando à história, a minha caminhada foi essa. Quando eu fui picado novamente, que eu vi que era o ápice da minha profissão, era o carro elétrico. Eu trabalhei no carro elétrico 8 meses, eu acabei botando na minha cabeça que realmente hoje o carro melhor para motorista de aplicativo é o carro elétrico, certo? Então sim, se alguém tem alguma dúvida, é isso aí, meu amigo. Bola pra frente, não tenha medo e vai pra cima. No próximo vídeo nós vamos conversar muito sobre o carro elétrico, sobre o carro flex para trabalhar, quem não tem condição de entrar no elétrico, quem não tem coragem de alugar um carro elétrico, ou quem quer comprar, a gente vai falar muito, certo? Então, sim, a minha história foi essa. A minha história todinha foi em volta do mundo dos aplicativos. Eu tenho muita coisa para passar para vocês. Espero que os erros que eu cometi, as escolhas que eu fiz, que vocês não façam, que vocês levem isso para vocês e esses conselhos que eu quero dar para vocês, certo? E assim, uma coisa que eu quero fechar o vídeo, com esse negócio que eu escutei, cara, e fiquei um pouco indignado por ser uma pessoa que trabalha 17 anos na rua e escutar uma diretora, se eu não me engano, chama CIU, né? CIU
da Uber no Brasil, ela falar para uma reportagem ou pro marketing dela, não sei se foi o marketing dela que fez, e eu não sei como é que virou esse negócio. Eu sei que realmente foi um comentário que ela fez, que eu busquei alguns sites sobre isso, que realmente foi verdadeiro, que ela falou que roda uma vez no mês, ela entra num carro e roda para saber a sensação, como o motorista está sentindo. Aí eu me pergunto, falei, cara, é mentira, mano. Eu acredito só se eu ver. Mas assim, eu vou acreditar assim. Deixa eu explicar para vocês. Não discriminando novamente, que muita gente vai pensar, pô, o cara tá falando mal do Kwid, mano, do Renault Kwid. Eu não tô falando mal do Renault Kwid. Eu tô falando que é um carro que não tem conforto, que não é mentira, é realidade, mas é um carro muito econômico. Eu queria ver ela rodar o dia inteiro, ela pegar às 6 da manhã, que eu acredito que tem muita amiga aqui que começa às 6 da manhã e vai até 6, 7, 8 horas da noite, num Kwid, para poder salvar o dinheiro dele, porque eu sabe que o combustível do Kwid salva uma graninha a mais, e alguém chegar lá do marketing dela, das relações públicas dela, e perguntar para ela como você se sente hoje. Acabou, mano, ela vai falar assim, ó, cara, eu tô quebrada. Eu tenho certeza que ela vai falar assim, eu tô quebrada, mano. Eu não sei como é que o cara trabalha num carro 12 horas, que é até onde pode ir a Uber, né? E a 99, dentro de um carro desse. E depois ela vem falar que vai cobrar um absurdo, que a Uber tá cobrando só o justo do motorista. É isso que eu quero que ela fale. Que ela fala assim, trabalhei essas 12 horas e é justo que a Uber paga para vocês. Porque ela vai ver que não é justo descontar esse absurdo que desconta de nós, o motorista que tá na rua, a galera que tá aí, mano, certo? E eu quero estar aqui também podendo ajudar vocês, mano, para poder acabar com esse negócio dessas matemáticas doidas, desse sobe e desce, os caras que faz 700 num dia, 600, 500, 800, 1000 num dia. Esses povos que mentem pra caralho, mano. Porque, assim, é muito fácil você vender isso para pessoas que estão chegando agora e que não sabem a realidade. Agora, pra mim, não vende. Não vende. Porque eu sei o que a rua passa, eu sei o que você tem que fazer para fazer dinheiro, e eu sei que esse dinheiro muitas vezes não vale o que você tá na rua. Certo? E é isso aí, meus amigos. Eu agradeço muito por estar aqui falando para vocês e espero que essa mensagem chegue para muito mais pessoas. Então, para isso chegar, né, eu preciso que vocês deixem os comentários, dá um like aí, mano, ou se inscreve no canal, entendeu? Pra gente poder levar isso para mais pessoas, porque tem muita coisa boa, ainda vai ter muita coisa boa, ainda tem muita coisa para me falar. Esse é só uma história inicial de como eu vivo, como eu vivi até chegar aqui, um pouco da história inicial do o que é a Uber em Goiânia, como a Uber chegou aqui, como foi vista, né? Eu vi pessoalmente ela chegando. Então, sim, esse é só o pontapé inicial de muitas coisas boas que eu cheguei, muita história real. Eu quero fazer uns vídeos, galera, na rua, com o cara lá dentro do carro, on-board, para vocês entenderem o que o cara passa na rua, o que é a realidade de quem está na rua, certo? Muita coisa engraçada, muita coisa séria. Eu quero botar aqui de frente, aqui nessa mesa, trocar ideia com motoristas que vivem a realidade do que é um motorista que aluga um carro, ou um motorista que tem um carro particular, ou o cara que tem um carro elétrico, ou o cara que aluga um carro elétrico. Certo? Ou aquele cara que simplesmente quer vir aqui bater um papo, que já viveu esse mundo do Uber e cansou dele e viveu outras coisas igual eu vivi. Igual hoje eu vivo. Depois de 17 anos eu botei na minha cabeça que eu vou viver a vida do aplicativo de outra forma, mas não mais na rua. Certo? Eu não quero estar mais na rua, eu quero viver de outra forma e eu quero ajudar a galera que tá aí, mano. E muita gente que chegou agora, só meninada nova, não sabe qual que é a história, o que é a realidade da Uber e se a Uber um dia vai mudar, certo? Então, sim, eu agradeço, eu deixo aqui a minha manifestação e a minha satisfação de estar falando para vocês, tá bom? Aqui é Patrick Sanner. E esse é o Papo de Motorista. É isso aí. Uma ótima